Bom dia. João 6. Evangelho de João, capítulo 6. A partir do versículo 22. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22. No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram que ali não havia senão barco, e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido pão, após o Senhor haver dado graças. O que acontece? Jesus tinha multiplicado os pães, multiplicado 5 pães e 2 peixes, tinha abençoado, e com aqueles pães alimentou 5.000 pessoas. Dizem que foi 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda tinha sobrado 12 cestos cheios de pães e peixe. E depois disso, então, Jesus resolveu atravessar. Ele determinou com os seus discípulos, entrasse no barco e atravessasse para o outro lado do mar de Tiberíades, ou o lago de Genezaré, como também é conhecido. E eles atravessando, eles enfrentaram uma pequena tempestade pela madrugada. Ficaram lutando, acreditando até que iam afundar. Mas aí Jesus chega andando sobre as águas. Eles até assustaram, imaginaram que fosse um fantasma, esse tipo de coisa. Mas assim que Jesus entra no barco, a tempestade acalma. O mar fica tranquilo. E eles prosseguem viagem ali. E muito bem. Mas antes, aquele povo que tinha sido alimentado, que tinha comido dos pães e os peixes, eles ficaram procurando Jesus. Aí nós fala que bom, as pessoas estavam procurando Jesus. Não, mas eles estavam procurando Jesus pelos motivos errados. Porque não estavam buscando Jesus reconhecendo nele o Messias, reconhecendo nele o Filho de Deus. Não, eles queriam somente aquele homem, aquele profeta, aquele mágico, aquele que multiplicou pães e peixes. Eles queriam pães e peixe, não. Tendo ao lado deste homem, eu não tenho nem que trabalhar, vou ter comida sempre. Então a preocupação deles com Jesus era o alimento. Eles queriam ter o alimento comum, o alimento natural. Eles não queriam o alimento verdadeiro. Eles não queriam Jesus. Queriam somente esse alimento. Então eles estavam procurando Jesus. Aí olharam, não encontraram, mas caramba. Aí foi quando eles vão dar a volta e chegar lá, só vê um barco, que é o barco que os discípulos tinham usado. Eles tinham visto os discípulos embarcar e viu que Jesus não tinha embarcado. Mas acontece que eles não sabiam que Jesus tinha ido andando sobre as águas e encontrou com eles no meio lá do mar, do lago, e tinha entrado no barco. Então o que eles fazem? Imediatamente eles resolvem então pegar uns barquinhos e cruzarem também para buscar Jesus, encontrar Jesus. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Então, naquela procura, cadê? Pegaram os barcos e cruzaram também. E lá então encontra Jesus. Então ele veio com a pergunta: mas mestre, como é que você chegou aqui? Como que o senhor veio, Nós não vimos pegar em um barco. Como que o senhor chegou aqui? Eles estão curiosos para saber
como que Jesus tinha conseguido chegar ali, e inclusive antes de todos eles, sem ter barco. Mas nós vamos observar que Jesus não vai responder essa pergunta. Jesus não vai satisfazer esta curiosidade, mas vai questioná-los. Porque Jesus aqui agora ele diz assim, no versículo 26, e Jesus respondeu a eles assim, em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque viste os sinais, mas porque comeste os pães e vos fartaste. Jesus diz assim, escuta, vocês estão me procurando? Não é por causa da minha doutrina, não é por causa do meu evangelho. Vocês estão procurando porque vocês comeram pão, se alimentaram, se fartaram por esse motivo. E querem mais. Só por esse motivo, vocês não estão querendo a minha doutrina, vocês não querem meu evangelho, vocês não querem nada sério. Vocês querem somente a comida natural. E ele continua dizendo no versículo 27, trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Falou, olha, vocês têm que trabalhar, lutar, não é por este alimento que perece, não. O alimento que nós comemos, depois fazer tudo que você fez, depois pelo vento jogamos fora. Não é esse alimento que você tem que lutar. Tem que colher o verdadeiro alimento que Deus entregou para o Filho dele, Jesus, que Jesus nos dá, que é a vida eterna. Jesus, de vez de responder, os exortou. Da mesma maneira, hoje, nós vemos as pessoas indo a templo, a igreja, congregações, né? A denominações por motivos errados. Elas estão indo não em busca de Jesus. Elas querem uns milagres. O que elas desejam são milagres somente. E é uma quantidade muito grande, inclusive de templos, denominações, congregações, igrejas, pastores ou supostos pastores, ou o nome que queira dar, mas que ficam oferecendo milagre urgente, a bênção disso, bênção daquilo, prosperidades e mais um monte de coisa que Jesus não prometeu. Então eles, para encher os seus templos, para trazer pessoas para o templo, eles estão oferecendo qualquer coisa. A não ver que Deus vai multiplicar, Deus vai lhe dar isso, Deus vai lhe dar aquilo. E não é verdade. Então as pessoas estão indo não para Cristo, eles estão indo em busca somente de uma bênção. Eles estão indo somente em busca de uma realização. Querem algo físico. Ah não, eu quero porque eu vou para a igreja que eu vou conseguir isso. Eu fico preocupado quando algumas pessoas chegam para mim, ah não, eu vou para a igreja que eu vou buscar a minha bênção. Não falam realmente o que tem que ser feito. Quer buscar Jesus, nós temos que lutar pela nossa vida, é pela salvação. Nós temos que procurar nos aproximarmos de Cristo, é viver o Evangelho de Cristo, é nos alimentar de Cristo. Eu sempre faço questão de repetir o versículo lá de Mateus 6,33, Jesus diz assim, buscar em primeiro lugar o reino do céu, que as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos que buscar o Senhor, querer nos enchermos dele, nos santificarmos, abandonar pecado, abandonar tudo que não presta. Porque é lá que está a nossa verdadeira riqueza. Jesus agora diz no versículo 28. Então eles questionaram a Jesus, o que faremos para realizar a obra de Deus? Jesus asseverou, a obra de Deus é esta,
que creais naquele que por ele foi enviado. Jesus fala, não, vocês têm que trabalhar, não é por esse pão comum, não, vocês estão preocupados em se alimentar, a buscar o pão verdadeiro. Perguntaram, mas vem cá, o que nós temos que fazer? Qual a obra que nós temos que fazer para agradar a Deus? Falou, não, só vocês creem naquele que ele enviou. É só nós crermos em Jesus. Não tem outra coisa, não tem nada mais para nós fazer. Só nós crermos em Jesus. Porque se nós cremos em Jesus, nós obedecemos. O negócio é obediência. E para crer, para obedecer, nós precisamos crer. A obra é essa, creia somente. Se nós cremos em Jesus, nós fazemos tudo que ele manda. Mas esse povo agora estão falando, querendo saber, mas nós vamos perceber que isso é de uma maneira superficial, é enganadora, utilizando de hipocrisia, porque eles continuam querendo a bênção imediata, o alimento natural. Versículo 30. Por esse motivo desafiaram. Que sinal poderás realizar para o que vejamos e criamos em ti? Que obras farás? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhe deu pão, ele lhe deu comer pão do céu. Eles continuam focados em alimentação. Fala que mas você está falando que é para crer em você, mas sinal tu vai fazer? Moisés está lá no deserto, lá ele deu pão do céu, deu maná para o povo comer. É aquele maná que nós sabemos que durante 40 anos o povo do deserto ficou comendo. Todo dia vinha, aquele alimento caía como se fosse um sereno ali, em forma de coentro, né? E o povo comia, recebia, cada um tinha direito de pegar ali aproximadamente 1,5 litro, 2 litros, que era um gomer. E na sexta-feira pegava-se 2, porque no sábado não tinha. Então, eles estão preocupados com o alimento. Então, eles tinham alimento que Moisés dava todos os dias, mais ou menos isso. Então, o Senhor vai nos dar alimento também? Olha que Jesus está falando de coisas espirituais e eles estão falando de coisas físicas. Estão falando de coisas naturais. Essa é a diferença. Aí Jesus continua explicando, falou não. Versículo 32. Respondeu-lhe então Jesus: em verdade vos asseguro que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Falou, não foi Moisés que deu, não, realmente não foi. Moisés não tinha condição de dar nada, não. Moisés era um homem igual a qualquer um de nós. O pão do céu e o maná quem dá foi Deus. Durante 40 anos foi Deus que deu maná, deu água ali, fez água sair da rocha, fez tudo. Foi Deus, não foi Moisés. Mas Jesus está falando, lembrando isso agora, mas é Deus que dá o verdadeiro pão do céu, e o pão do céu é Jesus. Deus nos dá o verdadeiro pão do céu, Ele já nos deu. Agora basta nós aceitarmos, basta nós querermos, basta nós resolvermos alimentar deste pão que é Jesus, que é o Evangelho, que é a palavra. Pois o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Não, porque o pão do céu é mesmo que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem foi que desceu do céu? Jesus. Quem deu vida ao mundo? Jesus. O mundo estava morto nos pecados. Não tinha chance, não tinha escapatória. Jesus veio e nos comprou. Nos libertou do pecado. Ele nos deu vida nele. Esse é o pão do céu. Esse é o alimento verdadeiro. Não é alimento que estou comendo aqui, fica aqui algum tempo, depois vou no banheiro e jogo fora. Não, alimento verdadeiro, que é o alimento para a vida, que nos conduz à vida, é Jesus. Ele é o pão da vida. É esse alimento que nós temos que ingerir. É esse evangelho que nós temos que viver. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E diante disso Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede.
Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Ele falou, não, eu sou o verdadeiro pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim já não vai ter fome. Aquele que vem a mim não vai ter sede. Por que não? Porque Jesus nos conduz para a vida. Nós tendo vida nele, nós vivendo em Jesus, a vida eterna não tem lugar para alimento, para bebida, para nada. Nós não sentiremos fome, sede de nada. Nós vamos viver eternamente. Claro, os que alcançarem a salvação, os que alcançarem a vida. Esses não passaram fome, não passaram sede. Agora, aqueles que forem enviados para o sofrimento, para a morte eterna, vão ter fome, sede e muita. Assim como nós vimos lá na parábola do rico e de Lázaro. O rico estava lá na maior sede, desespero. Falou, manda pelo menos o Lázaro molhar o dedo na água e colocar na minha boca. Então, quem vai para o inferno, esse passa sede, esse passa fome, esse passa tudo. Mas agora, se nós formos achados dignos de entrar no reino do céu, de estar com Jesus, se nós nos alimentarmos do pão da vida, nós não teremos sede nem fome. Se nós cremos nele, jamais teremos sede. Jesus está falando com ele, todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Apesar de vocês terem me visto tudo, comer o pão que eu abençoei, ter visto tudo, vocês ainda não creem. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Prova tal que este povo, eles prenderam Jesus, humilharam e depois o crucificaram. Se eles tivessem acreditado, jamais teria acontecido isso, porque eles sabiam que era Jesus, que não podiam fazer isso. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Deus falou, todo aquele que vem a mim, eu não vou excluir, não vou mandar embora. Mas todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. Aí eu pergunto, por que tem muitas pessoas que ouvem o Evangelho e não se convertem? Por que tem pessoas que estão há anos aí em igreja, tempo, denominações e não se convertem? Viram religiosos, viram tudo. Porque esses não foi Deus que trouxe. Não foi Deus que deu. Agora, Deus, quando dá, as pessoas vêm, ficam, permanecem. Jesus não exclui, Jesus não rejeita, Jesus não manda embora. Mas vir a Jesus é você vir para o Evangelho. Não é você vir para uma igreja qualquer, não. Não é você vir para uma denominação qualquer. É você vir para o Evangelho. Se você vir para o Evangelho, estiver no Evangelho, você sabe que foi Deus Pai que eu trouxe Jesus. E Jesus não nos exclui. A conversão, quando a pessoa, com aqueles que é trazido por Deus, ele sabe que a prioridade é Deus, que a prioridade é buscar o Senhor, que a prioridade é viver o Evangelho. E sabe também que não tem outro lugar para ir. Ele sabe que quando ele entrou, a porta se fechou. Agora só tem um caminho. O caminho é Jesus, é o Senhor. É olhar para frente, é caminhar. É viver o Evangelho. Esses são os que o Pai o trouxe. Pois tem muita gente por aí que não vive no erro, defende o erro, estão em igrejas estranhas, porque não foi Deus que o trouxe. Quando aqui Jesus diz ainda, então eles pediram a Jesus, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Diante de Jesus ministrou-lhe, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, este virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Deus falou, olha, eu desci do céu, vim do céu.
Não foi para fazer minha vontade. Não foi para atender um capricho. Eu vim em obediência, porque Deus Pai mandou. Jesus foi vencedor porque ele foi obediente. Ele foi obediente em toda a vida dele. Até a morte de cruz. Por isso ele recebeu o lugar de maior destaque, maior honra. E todo joelho no céu e na terra se dobram diante dele. Obediência. Jesus foi obediente ao Pai. E por isso ele nos cobra obediência. Se nós quisermos ser vencedores nele, como ele é vencedor, nós temos que obedecê-lo. Ele é o caminho que nos leva à salvação. Então não tem outra alternativa. Ou obedecemos, ou então não temos parte com ele. Esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus é que todos aqueles que vierem a Jesus crer nele, quem crê obedece, quem crê vive o Evangelho, porque você acredita, você sabe as consequências. Todos que vêem Jesus, ele não vai lançar ninguém fora, ele não vai dispensar ninguém, ele não vai rejeitar ninguém. Todos que crerem nele, que crê no Evangelho. E ele falou, eu não vou ressuscitar no último dia, vou ressuscitar também estes. Ele promete nos ressuscitar no dia. Então os judeus começaram a se queixar dele porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nos conhecemos? Como pode ele dizer, eu desci do céu? Mas que negócio é esse? Ele falar que eu sou o pão que desceu do céu, aquele que é alimento que desceu do céu. Nós conhecemos ele. Isso aí não é Jesus, o filho de José e de Maria? Conhecemos os pais deles, conhecemos os irmãos dele, conhecemos tudo. Como é que pode falar que ele é o pão que desceu do céu? Não. Eles resolveram questionar, porque eles não estavam atentos às escrituras. Porque tinha escritura, né? Porque ele podia ler e entender. Tudo foi profetizado, revelado, como Jesus viria, com o que aconteceria. Por essa razão, Jesus assim respondeu-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai me enviou a atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus continuou falando, talvez vocês estão meio murmurando, não fica murmurando não. Mas ninguém vem a mim, ninguém chega a mim, ninguém vai concordar com a minha doutrina, ninguém vai concordar com o meu evangelho, ninguém vai viver o evangelho se não for o Pai que enviar. Por isso que nós vemos templos e igrejas lotadas aí, mas as pessoas estão em igreja, mas não estão em Cristo. Por isso também que nós vemos hoje pessoas interessadas em conhecer o evangelho, em viver o evangelho. Pessoas que até saíram, abandonaram as falsas igrejas com seus anticristos e hoje buscam o evangelho, buscam a doutrina de Jesus. E Jesus disse, não, eu não vou rejeitar vocês. E mais ainda, no último dia eu vou ressuscitar vocês. Essa é a palavra do Senhor. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai me enviou o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Falou, olha, todo aquele, está escrito, está nos livros dos profetas, só vocês lerem, naquela época o livro dos profetas está tudo escrito. Isaías, Jeremias, Oséias, enfim. Falou, olha, todos que o Pai me envia, que que o Pai traz a mim, esses ficam, esses permanecem no Evangelho.
Todo aquele que obedece a Deus, obedece a Jesus. Todos aqueles que estão firmes na palavra de Deus, estão firmes na presença de Jesus. E crê nele. Porque para crer tem que obedecer. Para obedecer tem que crer. Jesus voltou a reafirmar agora no versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não morra. Jesus continua explicando, eu sou o pão que desceu do céu. Apesar de eles estarem questionando, Jesus fala, não, eu sou o pão que desceu do céu. Pai, vocês comeram maná lá no deserto, então todos morreram. Mas aqueles que comerem deste alimento que é ele, terão vida, e vida é abundância. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Comer é viver o Evangelho, e praticar o Evangelho, é aceitar as determinações de Jesus. Quem vive de acordo com o Evangelho não morre, tem vida eterna, tem vida no Senhor. Por isso que Jesus disse, os seus pais comeram lá, comiram lá e morreram, todos eles nós sabemos, somente Josué e Caleb entraram, até Moisés morreu. Mas Jesus não. Quem come, alimenta de Jesus, tem vida eterna. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Olha, o pão que eu tenho que dar para o homem para viver é a minha carne. E ele deu. Ele deu. Ele foi obediente, ele permitiu que o prendesse, que o humilhasse, que fizesse tudo com ele, crucificasse, ele morreu. Ele deu a carne dele, ele morreu por nossa. Ele assumiu o nosso lugar no pecado. Ele assumiu o nosso lugar no erro. Houve então grande discussão entre os judeus, e esbravejavam uns com os outros. Como pode esse homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu. Em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis paz, não tereis vida dentre vós. Eles começaram a discutir, não, o que é isso, rapaz? Como é que esse homem fala aí que nós temos que comer a carne dele? Eles estavam pensando coisas materiais, físicas. O pensamento deles era esse. Não estava pensando de acordo com Jesus, não eram pensamentos espirituais. Então eles não entendiam. Isso aí prova que não é aqueles que Deus enviou, não é aqueles que Deus Pai os chamou. Se fosse, eles entenderiam. E Jesus reafirma. Falou, não, eu sou o pão que desceu do céu. E quem não comer a minha carne, não bebeu do meu sangue, não tereis vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Comer aquele que vive o Evangelho, pratica o Evangelho, esse que está no Evangelho, tem vida eterna, tem vida em Jesus, sabendo que Jesus no último dia ressuscita todos esses. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem vive o Evangelho, pratica o Evangelho, Jesus permanece nele e ele em nós. Como ele disse que faz morada, faz residência, faz casa em quem vive o Evangelho, guarda os seus mandamentos. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Assim como Deus me enviou e eu vivo por causa de Deus, né? Assim também aquele que se alimenta da minha carne vai viver por mim. Vive por minha causa. Só isso. Quer ter Jesus? Jesus está aí. Este é o pão que desceu do céu.
de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Essas verdades disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, se nós queremos ter vida, temos que comer da carne de Jesus, beber do sangue. Isto é, viver no Evangelho, praticar o Evangelho e não ceder para nada. Nós lemos hoje o João capítulo 6 até o versículo do 22 ao 59. Toda resposta, toda dúvida nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam, pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.